Capítulo 4 de Apocalipse, o arrebatamento e o cântico de criação. Com o capítulo 4 inicia-se a terceira divisão do livro do Apocalipse. Note como diz no primeiro versículo: depois dessas coisas, dos capítulos 2 e 3, a primeira voz. Capítulo 1, versículo 10. Disse: mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Nos capítulos 4 a 22, relatam-se os eventos que devem acontecer depois dos acontecimentos dos capítulos 2 e 3. A parte epistolar, capítulo 2 e 3, foi introduzida por uma assombrosa visão de Cristo glorificado, como está atualmente no capítulo 1, versículo 12 e 18. A parte profética, capítulos 4 a 22, é introduzida por uma deslumbrante visão de Deus assentado sobre o trono no céu e rodeado por inumeráveis seres celestiais. Então, esse aqui é o capítulo 4 de Apocalipse, o arrebatamento e o cântico de criação. O trono no céu, versículos de 1 a 6 do capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro na cabeça dos anciões assentados nos 24 tronos. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Eis que estava uma porta aberta no céu. Versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse. A João foi dada a oportunidade de ver o mundo celestial. Para o conforto do povo de Deus, o céu é de interesse perene para os homens salvos. Ó, quantos que têm estes queridos ali! Ó, quantos que têm entes queridos ali! O mundo de ilusão em que vivemos parece tão grande e duradouro que foi necessário ter sido revelado a João o mundo infinitamente mais vasto e realmente eterno. Há diversos exemplos de pessoas na Terra que têm gozado do inesquecível privilégio de ver o céu aberto, o terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, e avistar as coisas além do véu. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Atos, capítulo 7, versículo 56. Atos, capítulo 10, versículo 11, etc. Mas a João foi concedida a oportunidade de entrar por essa porta, e não somente ver as glórias infinitas do lar celeste, mas também pela mesma porta presenciar os tremendos efeitos dos selos, das trombetas e das taças sobre a terra. Pôde presenciar os tremendos efeitos dos selos, das trombetas e das taças sobre a terra. Como se vê na visão de João, o céu é a real Câmara do Rei dos Reis. Compare também Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 1, e 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 e versículo 23.
Foi ali que Satanás primeiro obteve permissão de cirandar Pedro como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. E ali todos os eventos preditos no Apocalipse serão primeiro resolvidos e decretados por Deus. E ali todos os eventos preditos no Apocalipse serão primeiro resolvidos e decretados por Deus. Dessa porta aberta no céu, aprendemos várias lições. Primeiro, o que acontece na terra é planejado primeiramente no céu. Ali estão os modelos de todas as obras de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Não sabemos coisa alguma dos eventos futuros, antes de Deus nos revelar. Estão dentro do céu, até que o Senhor nos abra a porta. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. É permissível e, ao mesmo tempo, um dever aceitar tudo que Deus revela ao seu povo, sem pretender ser sábio além do que ele revela. Logo fui arrebatado em espírito. Versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Há poder infinito na voz de Cristo. Ao soar essa voz, João foi arrebatado logo ao céu. E a mesma voz me disse, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Há poder nessa voz para acordar os mortos dentro dos sepulcros. João capítulo 11, versículo 43 e 44. João capítulo 5, versículo 28 e 29. E João capítulo 11, versículo 43 e 44. O arrebatamento de João, nesta altura do relato apocalíptico, serve como um tipo do arrebatamento da igreja. Sobre o arrebatamento, ver Lucas capítulo 17, versículo 34 e 36. Ver também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. E depois dos eventos históricos dos capítulos 2 e 3, que começarão... É depois dos eventos históricos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse que começarão os julgamentos sobre os selos, as trombetas e as taças. Encontram-se as palavras igreja e igrejas 19 vezes nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse, mas a palavra não aparece mais até o capítulo 22, versículo 16. A igreja desaparece da terra depois do tempo do capítulo 3, versículo 22, arrebatada ao céu para reaparecer somente no tempo do capítulo 19, quando voltará do céu com o seu Senhor, como Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, Hebreus capítulo 11, versículo 5. A igreja será transladada, invisível, silenciosa e milagrosamente. A igreja será transladada, invisível, silenciosa e milagrosamente. Os fiéis filhos de Deus, aguardando a volta de seu mestre, serão arrebatados antes da grande tribulação. Os fiéis filhos de Deus, aguardando a volta de seu mestre, serão arrebatados antes da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jeremias, capítulo 30, versículo 4 a 17, Lucas, capítulo 21, versículo 36, e Apocalipse, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, etc. Eis que um trono, versículo 2 do capítulo 4. Eis que um trono é do trono que se recebem todos os mandados e ordens e perante o qual se prostram as criaturas. É o ponto central de todo o universo, é símbolo de autoridade. O Apocalipse é preeminentemente o livro do trono.
Emprega-se a palavra na média de 2 vezes em todos os capítulos. O poder de Deus é vibrante em cada capítulo. Eis que um trono, versículo 2 do capítulo 4. É do trono que se recebem todos os mandados e ordens, e perante o qual se prostram as criaturas. É o ponto central de todo o universo. É símbolo de autoridade, o trono. O Apocalipse é preeminentemente o livro do trono. Emprega-se a palavra na média de 2 vezes em todos os capítulos. O poder de Deus é vibrante em cada capítulo. Um sentado sobre o trono. Versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Esse trono não está desocupado, como alguns homens querem dar a entender. O coração perverso deseja estar livre de Deus e de todos os pensamentos sobre o Criador. Apesar de todos os esforços através dos séculos para destroná-lo, ainda está no trono. Apesar de todos os esforços através dos séculos para destroná-lo, ainda está no trono. A filosofia humana considera os homens como deuses que farão um céu na terra, mas sua história tudo desmente. De qualquer forma, Deus não deixará o trono. O que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. Versículo 3 do capítulo 4. O arco-íris é um selo e um sinal da aliança da graça que Deus fez com Noé. O arco-íris é um selo e um sinal da aliança da graça que Deus fez com Noé e sua posteridade. Gênesis capítulo 9, versículo 11 e 17. O arco-íris ao redor do trono de Deus nos fala da aliança que Deus fez com Cristo e sua igreja. O arco-íris ao redor do trono de Deus nos fala da aliança que Deus fez com Cristo e sua igreja. Esse arco-íris parecia semelhante à esmeralda. A cor predominante era de um verde suave, à vista talvez para representar a virtude da nova aliança em renovar e revivificar. Esse arco-íris parecia semelhante à esmeralda. A cor predominante era de um verde suave, à vista, talvez para representar a virtude da nova aliança em renovar e revivificar. Apesar do trono de Deus, no tempo dos selos, trombetas e taças, ser um trono de trovões e relâmpagos, isto é, de merecidos castigos e julgamentos sobre a terra, é um trono de conversação e paz, não de destruição e terror, para o povo de Deus, em vista dos estupendos cataclismos que sobrevêm à terra. Convém que o povo de Deus persevere em fitar o arco-íris da esperança ao redor do trono celeste e assim compartilhar a paz de Deus. Apesar do trono de Deus, no tempo dos selos, trombetas e taças, ser um trono de trovões e relâmpagos, isto é, de merecidos castigos e julgamentos sobre a terra, é um trono de conservação e paz, não de destruição e terror, para o povo de Deus, em vista dos estupendos cataclismos que sobrevêm à terra. Convém que o povo de Deus persevere em fitar o arco-íris da esperança ao redor do trono celeste e assim compartilhar da paz de Deus. Havia 24 tronos. Versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse. Estes tronos não estavam desocupados, mas João viu assentados sobre os tronos 24 anciões ou presbíteros. Na Bíblia, 12 é o número de plenitude, de inteireza. O número desses anciões é multiplicado por 2, sugerindo que os anciões representam os redimidos do Velho e do Novo Testamento. Observe-se como os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro estarão escritos na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 12 e 14. Acerca dos 24 anciões, note-se, estavam assentados e é costume conservar-se em pé perante o rei. Mas esses anciões estavam assentados, indicando
as mais íntimas relações com Deus. Trajavam vestidos brancos. Os anciões vestiam-se da justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Os 24 anciões são homens e não seres sobrenaturais. João os viu acoroados e assentados sobre tronos. Descreve, portanto, um tempo depois da vinda de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Havia passado a ressurreição e o arrebatamento, e os anciões entre os redimidos foram levados ao seu juízo e coroados logo antes de começar essa cena no céu. Declara-se que no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, que cantavam: com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. O fato dos 24 anciões assim cantarem indica que eram representantes dos redimidos. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e nação. Os fatos dos 24 anciões assim cantarem indica que eram representantes dos redimidos. É importante notar que enquanto fuzilavam os relâmpagos e retumbavam os trovões, os anciões permaneciam assentados em perfeita paz. O povo de Deus se conserva sossegado, apesar de tudo o que acontece na terra. Não há tribulação para os que estão seguros com Deus. O povo de Deus se conserva sossegado, apesar de tudo o que acontece na terra. Não há tribulação para os que estão seguros com Deus. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Versículo 5 do capítulo 4 de Apocalipse. Atualmente Deus está sentado sobre o trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Mas ao chegar o tempo descrito no capítulo 4 do Apocalipse, estará sobre o trono de julgamento, o qual arderá como um vulcão. Desse trono sairão relâmpagos, trovões e vozes. Relâmpagos e trovões sempre indicam que vem uma tempestade. Nesse caso, a tempestade fala-nos do julgamento e da ira de Deus. É significativo que aos relâmpagos e trovões, os quais já conhecemos na natureza, acrescentam-se vozes. Capítulo 8, versículo 5 de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse, capítulo 16, versículo 18 de Apocalipse. Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Quando Deus desceu no Monte Sinai, não ouvimos a voz de Deus atualmente nas tempestades, mas é em obediência a essa voz que saem os relâmpagos e soam os trovões. Quando Deus desceu no Monte Sinai, não ouvimos a voz de Deus atualmente nas tempestades, mas é em obediência a essa voz que saem os relâmpagos e soam os trovões. 7 lâmpadas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. As igrejas podem falhar na sua luz. Os perseguidores podem matar e tentar apagar os castiçais. Mas o Espírito Santo, simbolizado como 7 lâmpadas, arde ininterruptamente perante o trono no céu. Havia diante do trono um como mar de vidro. Versículo 6 do capítulo 4 do Apocalipse. João contemplava dia após dia o mar ao redor de Patmos, mar que o lembrava da imensa massa humana levada à força de qualquer temporal. No mar diante do trono de Deus havia igualmente profundidade e transparência, mas não havia fluidez e instabilidade, como no mar arquipélago. Os terríveis temporais dos selos, trombetas e taças não podem perturbar o mar semelhante ao cristal, diante do trono de Deus. Aí tudo é sempre calmo e perfeita paz, diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus não há perturbação.
Aí tudo é sempre calmo e perfeita paz. O Cântico de Criação, capítulo 6, versículos 6 a 11, versículos 6 a 11 do capítulo 4. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ao redor do trono 4 animais. Versículo 6 do capítulo 4. Esses seres vivos são animais, como em algumas versões, ocupavam uma das mais altas posições. Estavam entre os 24 anciões e Deus. Eram cheios de olhos, significando penetração intelectual, vigilância e prudência, semelhante a um leão, denotando grande coragem, semelhante a um bezerro ou boi, quer dizer, com grande labor e diligência. O rosto como homem, esses seres têm a prudência e a discrição que convém aos homens. Semelhante a uma águia voando, tem sublime amor e elevados sentimentos, os quais lhes servem para subirem como asas de águias. Versículo 6 do capítulo 4 de Apocalipse. Não descansam nem de dia nem de noite. Versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse. Estão constantemente perante o trono de Deus e o louvam ininterruptamente sem descansar. Adoram a Deus continuamente sem sentir cansaço. Revela-se mais sobre os 4 seres vivos no Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 10. Mencionam-se também no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 a 8, e capítulo 15, versículo 7, que tem muito em comum com os serafins. Vê-se ao comparar o Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e Isaías capítulo 6. Alguns comentadores acham que os 4 seres vivos representam toda a criação. Os homens, os animais domésticos, boi, os animais selvagens, cão, as aves e os anjos. Parece que esses 4 lindos seres representam a perfeição na terra, tanto antes de entrar o pecado, como depois da criação estar livre da maldição por causa do pecado. Como representantes da criação, os 4 dirigem os anciões, os anjos e toda a criação em adorar ao Criador. Como representantes da criação, os 4 dirigem os anciões, os anjos e toda a criação a adorar ao Criador. O apóstolo João viu os 4 com rostos cobertos, adorando a Deus. Ao entoarem o hino Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. Versículo 10 do capítulo 4 de Apocalipse.
O capítulo encerra-se com este culto dos 4 seres vivos e os 24 anciões louvando a Deus, pela glória da criação e pelo propósito do Criador nessa assombrosa obra. O capítulo encerra-se com este culto dos 4 seres vivos e os 24 anciões louvando a Deus, pela glória da criação e pelo propósito do Criador nessa assombrosa obra. Lançaram as suas coroas diante do trono, versículo 10 do capítulo 4 de Apocalipse. Conta-se que Napoleão, depois das suas muitas conquistas, pediu ao Papa que o coroasse. Na cerimônia pomposa, no momento do Papa pôr a coroa sobre a cabeça de Napoleão, este tomou-a nas próprias mãos e coroou-se a si mesmo, declarando assim ao mundo que devia unicamente a si mesmo a honra de haver alcançado o poder imperial. O mundo sabe como Napoleão foi humilhado e morreu em desgraça, preso na ilha de Santa Helena. Perante o exemplo de Napoleão, devemos estar prevenidos e colocar nossas coroas diante do trono de Deus, porque somente por sua graça somos o que somos e unicamente por seu poder que vencemos. Agradeço a oportunidade de Deus me deixar ler esse 4º capítulo do Apocalipse e agradeço em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus seja sempre louvado.